Pessoal, olha só, vamos terminar agora a prisão em flagrante, tá? Então vamos lá. Primeiro, apresentação espontânea do acusado, tá? Do agente. Pessoal, veja, a apresentação espontânea impede a prisão em flagrante, tá? Tem várias decisões nesse sentido. Então, a pessoa cometeu um crime e ele já vai direto na delegacia e faz a sua apresentação espontânea. Nesse caso, não há possibilidade de impor a prisão em flagrante. E aí muita gente pergunta, qual é o prazo? Ah, não, a pessoa no prazo de 24 horas, ele pode ser preso a qualquer momento. Não, se ele cometeu o crime agora e saiu, foi direto na delegacia, fez a apresentação espontânea, não pode ser imposto a ele a prisão em flagrante. Pode sim a prisão temporária e a prisão preventiva, tá? Com os fundamentos legais, mas a prisão em flagrante é impossível. Agora, lavratura do auto. Autoridade com atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante. A gente pensa que sempre é o delegado de polícia. Pessoal, não é só o delegado. Então, tem que ser o delegado? Tem. O escrivão pode fazer a lavratura? Não pode. O policial pode fazer essa lavratura? Não pode. É a autoridade policial, é o delegado de polícia, tá? Mas nós temos algumas exceções a essa regra. Primeiro, súmula 397 do Supremo Tribunal Federal fala que todos os crimes cometidos ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a Polícia Legislativa ela tem competência para fazer a lavratura do APF, inclusive o próprio inquérito, ok? Na área militar, nós temos o artigo 245 caput do CPPM, que prevê a atribuição ao comandante, ao oficial do dia de serviço ou de quadro, tá? Com uma autoridade competente para fazer a lavratura dessa prisão em flagrante. Ok? E uma outra situação é quando o crime é cometido na presença da autoridade. Qualquer outra autoridade que não seja o delegado de polícia. Então, essa autoridade poderia sim presidir, fazer o APF. Tem doutrinadores que defendem que a figura do juiz, o juiz ele não pode, ele está proibido. Tá? Mesmo ele sendo autoridade, ele estaria proibido por quê? Por causa da contaminação do processo futuro, tá? A não ser que esse juiz estivesse um local fora da sua jurisdição, em que nesse caso o crime foi feito perante ele poderia presidir esse APF, sendo que ele não vai ser o juiz das garantias, não vai ser o juiz que vai julgar a causa depois. Tá? Mas lembre-se que tem doutrinadores que falam que o juiz não poderia presidir o APF. Condutor e testemunhas. Como funciona? A partir do momento em que há a captura da pessoa que estava cometendo o crime, né, desse agente, desse criminoso, é feita a condição coercitiva e vai direto para a delegacia. Na delegacia, hoje, pessoal, não tem mais, antigamente, o APF era só um ato só. Teria que ouvir primeiro os condutores, depois as testemunhas, depois ouvir o indiciado, para depois terminar e liberar todo mundo. Só que isso ficava inviável. Muitas vezes os policiais ficavam nas delegacias durante horas, 4, 5, 6 horas. Olha o prejuízo. Então hoje há o fracionamento do APF, de forma que se ouve primeiro sim o condutor, depois as testemunhas se houver, e no final, vítima também, né? E no final o acusado, tá? O indiciado. Lembrando a vocês que a partir do momento que houve cada uma dessas pessoas, que feito essa oitiva, reduzida a termo, e eles assinam, e eles são liberados. No caso das testemunhas, se não houver nenhum tipo de dúvida, a testemunha também será liberada, tá? Depois da oitiva do acusado, será feito formalizado, né? Tudo aquilo ali vai ser colocado uma capa e vai começar exatamente o inquérito policial, tá? Lembrando a vocês que se não tiver testemunhas do cometimento do crime, a autoridade policial vai pegar 2 testemunhas que vão presenciar a lavratura do APF. Essas testemunhas são chamadas de testemunhas instrumentárias ou fedatárias, tá? São testemunhas que não presenciaram o fato, que vão simplesmente presenciar a lavratura do APF, certo? Interrogatório do preso, pessoal. Interessante. Então veja, primeiro os condutores, depois vítima, depois testemunhas e por último o preso. Como funciona? Tem que ser dado o direito a ele, é o direito ao silêncio, tá? Da não autoincriminação, nem tenetur se detegere. Se não for alertado ele que ele tem o direito de ficar calado, tudo que ele falar não vai ser nulificado o ato. Ele tem o direito da presença de um advogado,
tá? Tanto é que mudou recentemente, inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da Ordem, que fala que a presença do advogado nesses casos é obrigatória, tá? Sob nulidade do ato, apesar que tem muita controvérsia sobre essa nulidade, se realmente é ou não, mas a verdade é, o delegado ele precisa garantir esses direitos. Se o acusado não exerce, o delegado pode fazer o interrogatório? Sim. Só que eu entendo que é errado. Eu entendo que deveria ser feito o quê? Se ele não tem advogado, se ele entrou em contato com o advogado não compareceu, o delegado tem que acionar a defensoria pública ou, se for o caso, até fazer a nomeação ad hoc ali de um defensor público, um defensor dativo, melhor dizendo, tá? Por quê? Para trazer para que no futuro esse ato não seja nulificado e principalmente seja gravado. Tá? Então, com a presença de advogado, e seja gravado exatamente para dar mais credibilidade a essas informações. Lembrando a vocês, se esse preso for um estrangeiro e ele não falar a nossa língua, é necessário que a presença de um intérprete. O advogado, você tem que lembrar, o advogado, se ele for preso no exercício da função, cometendo um crime no exercício da função, tem que ter um representante da Ordem dos Advogados no Brasil para a lavratura do APF, tá? Tá lá no artigo 7º, inciso 4º da Lei 8.906 de 94. Agora, se ele comete um crime comum, não precisa do acompanhamento desse profissional da OAB, só que aí tem que fazer a comunicação asseccional, tá certo? Maioria relativa, pessoal. O artigo 15 do CPP pode levar os senhores a um erro. O artigo 15 fala que ao menor relativo deve ser nomeado um curador. Pessoal, isso é porque antigamente o Código Penal tinha uma idade e o Código Civil tinha outra. Hoje, com a unificação das idades de 18 anos, não há necessidade mais de nomeação de curador. Silvícolas, a mesma coisa. Se o silvícola não fala a nossa língua, precisa de um intérprete. Doentes mentais, o delegado, nesses casos, ele tem que aplicar a regra do artigo 149, parágrafo 1º do CPP e pedir para o juiz a instauração do exame de sanidade mental, tá bom? E prisão domiciliar, interessante, tá? Marco Civil da Primeira Infância, artigo 304, parágrafo 4º. O delegado, quando vai fazer o interrogatório, tem que saber do preso se ele tem crianças em casa, se tem pessoa doente, se tem doentes mentais. Por quê? Para proteger essa pessoa, se for o caso, vai determinar, em vez de levá-lo à prisão ali na delegacia ou no presídio, vai determinar a prisão domiciliar. Isso é muito importante. Artigo 304, parágrafo 4º, tá bom? Prazo para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Pessoal, de acordo agora com o parágrafo 1º e 2º do artigo 306, esse prazo é de 24 horas, que é o prazo dele fazer a nota de culpa e levar esse preso à presença do juiz para fazer a audiência de custódia, como já dissemos, tá? Relaxamento da prisão em flagrante pela autoridade. Já falamos também que a maioria da doutrina entende que é possível, Renato Brasileiro entende que tecnicamente é errado, o delegado não tem autonomia para relaxar o flagrante, o que ele poderia fazer é o quê? Deixar de ratificar a voz de prisão em flagrante e não levar a pessoa ao cárcere, tá? No final, se houver indícios, prova da materialidade de insuficiência de autoria, vai levar essa pessoa para o cárcere até que seja providenciado o recambiamento do preso até a presença da autoridade judiciária competente para fazer a audiência de custódia. Remessa do auto de prisão em flagrante à defensoria pública e também, se não tiver a defensoria pública, o advogado. É muito importante, pessoal, para dar credibilidade. Então, vocês que no futuro serão aí delegados, é importante que você faça isso de forma condicional, dando todos os direitos para o acusado para que depois o seu serviço não seja nulificado, tá? A nota de culpa. Pessoal, o artigo 306, parágrafo 2º, ele fala o que deve conter a nota de culpa. Tá? É extremamente importante que vocês sigam o parágrafo 2º do artigo 306, ok? E finalizando o inquérito, com validação judicial da prisão em flagrante. Você tem que lembrar que a prisão em flagrante, ela pode ser ilegal. Se ela for ilegal, o juiz tem que relaxar, tá? Agora, eu passei no meu material, estude lá os casos em que essa prisão deve ser legal e quando ela pode ser ilegal, tá? Ilegal, tem que ser relaxada. Só que você tem que lembrar que o juiz pode fazer a conversão dessa prisão ilegal e decretar a prisão preventiva. Mas hoje, com o pacote anticrime, é necessário que haja um pedido do Ministério Público. O juiz não pode agir de ofício como vinha agindo outrora, tá? E ele pode também conceder a liberdade provisória com e sem fiança, ok?